E agora vamos ao nosso quadro Momento Cidadão. Recebo mais uma vez aqui nos nossos estúdios nosso comentarista Leandro Alves. Boa noite, Leandro. Boa noite, Helene. Boa noite a todos e a todas. Leandro, a gente vai começar falando de um assunto que chocou o país agora, nesta semana. Um cinegrafista da Bandeirantes, Santiago Andrade, ele acabou falecendo depois de um episódio de ser atingido por um rojão em uma manifestação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Boa noite a todos. É um momento triste. Todos nós ficamos em luto em virtude dos acontecimentos no Rio de Janeiro, das manifestações que acarretaram na morte de um trabalhador da área de jornalismo. Isso nos deixa muito revoltados e muito tristes. Nós não podemos admitir que movimentos democráticos, movimentos que levam a população às ruas para reivindicar políticas públicas para toda a população, um princípio fundamental da democracia, que são as manifestações, serem utilizados por baderneiros e bandidos. Essas pessoas que estão infiltradas nessas mobilizações são bandidos, que estão utilizando desses espaços para praticar os seus crimes e, infelizmente, usando a democracia para tirar vidas. Então, ficamos muito indignados, muito revoltados com o que aconteceu com esse trabalhador na área de jornalismo e pedimos, estamos, de uma certa forma, ansiosos para que os nossos governantes, principalmente os governadores, que são os responsáveis pelas polícias, eles possam efetivamente tratar disso de uma forma mais contundente e séria. Porque nós vamos ter que, a partir de agora, colocar em pauta a criminalização dos movimentos sociais, que é isso que aconteceu. É um movimento social, a população na rua reivindicando melhorias políticas públicas, e está acontecendo crimes nessas mobilizações. Foi o primeiro, teve crimes contra policiais, crimes contra o patrimônio público, contra o patrimônio privado, e agora desencadeou na morte de um trabalhador. Então agora, os nossos governantes vão ter que se desbruçar nas mesas e procurar alternativas para impedir, não as manifestações, que elas são legítimas e democráticas, mas os crimes que estão acontecendo dentro dessas manifestações. É um trabalho que vai necessitar articulações das polícias, investigações, e que isso não venha mais a acontecer com trabalhadores ou com os próprios manifestantes, porque nós estamos num ano onde existem políticas sendo implementadas para as eleições e para a Copa do Mundo. Nós vamos receber jornalistas, vamos receber turismo do mundo inteiro. Então, essas manifestações podem e devem acontecer no Estado Democrático de Direito. Só que nós vamos ter que colocar limites. Realmente um fato lamentável que não só o jornalismo da Nova TV, mas toda a classe se solidariza. Espero que isso não aconteça mais. Agora a gente vai falar de outro fato lamentável que a gente já retomou várias vezes aqui no Momento Cidadão, o caso que é conhecido como propinoduto. Novas novidades essa semana. Isso mesmo, Helene. Mais uma página do propinoduto, o maior escândalo do estado de São Paulo nos governos do PSDB. Temos que estar falando aqui, como eu sempre digo, todas as terças-feiras, o propinoduto acabou sendo uma marca do Momento Cidadão, porque é muito sério. E tivemos novidades essa semana. O Everton Hanheimer, que é o diretor que denunciou e iniciou todos esses processos de investigação contra esses casos de propina e cartel, recentemente a Polícia Federal soltou partes desses depoimentos do Everton. E nesses depoimentos que foram publicados, mostra claramente ele afirmando que de 98 a 2008, nas gestões do Covas, do Serra e do próprio Geraldo Alckmin, foram feitos esses cartéis e essas propinas. E pior, os diretores da Siemens no Brasil eram coniventes com esse escândalo de propina. Então, os altos escalões
da Siemens no Brasil era conivente, eles aceitavam que isso acontecia para que eles ganhassem as licitações para poder desenvolver trabalhos nos trens e metrôs. Só para vocês terem uma ideia do volume do que nós estamos falando, desse cartel, dessa propina, era em torno de 4 a 9% destinado para pagamento de propina, para governantes, para pessoas ligadas ao governo nesse período. Uma propina paga foi de 142 milhões de reais. Isso corresponde a 9% de uma obra do metrô na linha 5 do metrô. Então, só uma propina foi de 142 milhões. Imagina todos esses 98 a 2008, olha quantos anos desses governos do PSDB tiveram esse tipo de falcatrua. Novamente, nessas denúncias do Everton, apareceram os nomes de alguns escalões altos do PSDB. Então, reafirmando, o próprio chefe de gabinete lá, o Edson Aparecido, o Rodrigo Garcia, nós já falamos aqui da nossa região, já teve aqui em Catanduva em alguns momentos, pedindo o seu voto aí de casa. José Líbel e Arnaldo Jardim. Então, foi alguns dos nomes que apareceram nessa parte do depoimento do Everton, junto à Polícia Federal. E a Corregedoria está chegando num nível de investigação tão alto que ela já pediu o afastamento de 15 funcionários do metrô e da CPTM. Então, as coisas o circo está se fechando e tanto pessoas ligadas ao governo do PSDB nesses anos, quanto funcionários envolvidos tanto no trem quanto na CPTM, no metrô, estão com a orelha em pé, porque o cerco está fechando e a Polícia Federal e o Ministério Público está investigando afinco. E queremos sim, eu e vocês aí de casa, que todos os culpados que lesaram os cofres públicos sejam punidos. Como o Leandro falou, é bom a gente ficar atento que esse ano é ano eleitoral e alguns nomes podem voltar a esse cenário nas eleições. Agora vamos falar um pouquinho de Catanduva. Leandro, esta semana os carnês de IPTU começaram a ser entregues na cidade e a população já começou se assustando. A taxa de lixo teve um reajuste esse confirmado pela Prefeitura de Catanduva, mas que não está agradando a população. A gente teve casos de mais de 600% de aumento. Bem, pessoal, você já recebeu aí o teu carnezinho de IPTU em casa? Presentinho de começo de ano? Então, espero que você está para receber. E é assustador, porque muitos dos contribuintes, dos cidadãos catanduvenses, se assustaram a receber esses carnês, que chegaram a ter triplicar o valor desse carnê de IPTU. Por quê? Porque foi feita uma lei em 2010, na gestão anterior, onde as taxas dos lixos estavam embutidas ali e teriam um reajuste no carnê do IPTU em 2010. Então a pergunta que fica nesse momento é: por que desde 2010, quando foi aprovada essa lei, esses reajustes na taxa do lixo, nós estamos em 2014, esses reajustes não foram passados por carnês do IPTU e a população foi pagando isso paulatinamente? Por quê? A pergunta que fica é essa. Ou não havia necessidade de ter um projeto de reajuste desse lixo, ou houve algum erro administrativo. Agora, o que nós não podemos aceitar é o povo, você aí de casa, pagar por isso. O reajuste é extremamente abusivo, como a Elaine mesmo disse, chega a 600% do valor inicial. Não podemos aceitar. O povo não pode pagar, independente de quem foi o erro ou foi o acerto. Porque se é legal, se ele tem que realmente cumprir esses reajustes, e pior, gente, ele está querendo pagar todos os atrasados, ele está querendo cobrar, desculpa, todos os atrasados do bolso de cada um de nós aí de casa. Ele vai aumentar esses nossos impostos, né, se não bastasse o reajuste que nós tivemos da água. Toda a população está indignada com os reajustes da água, né, não tem um critério, parâmetro, o reajuste exacerbado que aconteceu em todos os cantos dessa cidade. E com relação ao nosso IPTU, eles dividiram a cidade em 5 regiões. A região 1 e a região 2, que são consideradas regiões nobres, pagam um certo valor. A região 5, que é considerada a região mais periférica, paga um valor menor. Mas o que a gente tem visto de fato é que isso não está coerente. Porque tem regiões que estão pagando altos valores pela taxa do lixo, e a alegação feita pela prefeitura é de que o nosso lixo é o lixo, como que fala?
tratado, Coleta seletiva. Existe coleta seletiva, isso, a Elaine lembrou bem. Isso não é verdade, nós temos áreas no nosso município que não tem essa coleta seletiva e você está pagando por isso. Então é inaceitável o aumento absurdo desse nosso carnê de IPTU e nós sabemos que esse dinheiro vem para os cofres desse prefeito e esse prefeito não está sabendo administrar muito bem esse dinheiro, porque ele está investindo em placas, em outdoors, em festas e as promoções pessoais do filhinho do papai. Então é inaceitável esse tipo de reajuste. Porque a população, principalmente a população mais carente, com poucos recursos, ela paga todos os seus impostos em dia, a água, a luz, o IPTU, o IPVA, tendo carro, e ele quer retorno desses impostos. Ele quer uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, ruas pavimentadas, a gente quer qualidade dos serviços públicos. E com esse prefeito a gente não está tendo. Esperamos que ele repense e reveja esses valores abusivos que cada um de nós está pagando do IPTU em 2014. Leandro, falando em altos valores, a população também está questionando muito uma licitação de quase 5 milhões para serviços viários. Se questiona, será que essa é a prioridade de Catanduva? Será que esse dinheiro não poderia ser investido em outras áreas? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Elaine, se não bastasse esse assunto tão desagradável, que foi o reajuste da água, o reajuste do IPTU, da taxa do lixo, agora ele me solta uma licitação, né? já foi feita a licitação, a empresa já ganhou, uma empresa de São Paulo, não é uma empresa da nossa região, e inclusive é uma coisa que eu quero dar um alerta aqui para todos nós e para todos vocês que estão em casa nos assistindo. Essa empresa, ela já esteve ligada com outras empresas envolvida em cartéis de propina. O que a gente falou no início aqui do propinoduto, que acontece no governo de São Paulo com relação a trens e metrôs, as empresas pagam para alguns governantes para ganhar a licitação para desenvolver o trabalho. Eu não estou falando e nem afirmando que essa empresa que ganhou, ela faz esse tipo de crime, que isso é um crime, mas ela já esteve envolvida com outras empresas que estão sendo investigadas com relação a isso em várias prefeituras. Então nós precisamos ficar muito atentos, porque 5 milhões, não é qualquer quantia, para jogar na mão da iniciativa privada de uma empresa de São Paulo, sendo que são serviços que sempre foram prestados pela própria prefeitura, com a sua própria mão de obra. Claro, a prefeitura não tem a tinta, não tem os materiais ali, adquirir em empresas da nossa cidade, mas a mão de obra, os serviços das nossas vias públicas, do sistema viário, era feito todos pela prefeitura. Para vocês aí de casa vão lembrar muito bem, no mandato anterior do outro prefeito, tinha uma secretaria de trânsito, né, um departamento de trânsito que tinha todo o poder, né, todo o recurso do mundo ia para aquela secretaria. Então vocês viram instalação de semáforos na cidade inteira, pintando a cidade inteira, ciclovia. Então, tudo bem, não houve um planejamento muito adequado, porque eu pintava uma rua num dia, no outro dia pintava de outro jeito, então sempre houve uma certa desorganização com esse sentido, né? Com esse departamento de trânsito que tinha anteriormente. Porém, nada se compara a 5 milhões na mão de uma iniciativa privada. Então, mesmo com erros da administração anterior, com as pinturas das ruas, do semáforo, não se compara a 5 milhões. A quantidade de dinheiro desempenhado para pintar asfalto, dá para pintar asfalto daqui em São Paulo. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém é bobo, você de casa não é bobo. É inaceitável uma licitação com esses valores. Ele tenta explicar, ele tenta colocar nas imprensas aí de que não é bem assim, que isso é uma reserva, que isso ele vai usar gradativamente, pode ser que ele não use tudo, mas ele já deixou reservado 5 milhões para essa empresa para desenvolver esse tipo de trabalho. Nós estamos cheios de funcionários no pátio de serviço, na prefeitura, na Secretaria de Obras, que têm condições e capacitação para desenvolver esse trabalho. Valorize esses nossos profissionais. E valorize o comércio de Catanduva, a população de Catanduva. Pare de trazer empresas de fora para ganhar as licitações daqui e fazer o serviço do nosso município. Eu lembro muito bem, pessoal, presta atenção, hein? Ele disse na campanha dele, quando foi candidato a prefeito, de que ele era um administrador, que Catanduva estava precisando, alguém que tomasse conta dessa cidade, que administrasse os projetos e desenvolvesse os projetos da cidade.
Só que na prática esse prefeito não é administrador, porque nós não vimos isso na nossa prática do nosso município, no nosso dia a dia. E trazendo mais uma empresa para pegar o dinheiro de todos nós contribuintes para levar para fora, porque não tem investimento na nossa cidade. Eu acho que, mais uma vez, esse prefeito está errando, como infelizmente quase tudo que ele tem feito. Nós só podemos dizer o seguinte: esperamos que os vereadores, a promotoria, eu não sei, eu acho que alguém deveria fazer alguma coisa para impedir que ele utilize o dinheiro de cada um de nós contribuintes dessa forma tão equivocada. Leandro, e nós vamos continuar de olho, ouvindo o telespectador e acompanhando todos esses casos aqui no Momento Cidadão. Agradeço muito a participação. Eu também quero agradecer, viu, Elaine? Eu quero agradecer dois telespectadores que nos abordaram da rua, que nos assistem toda semana, que é o Vanderlei, lá do Monte Líbano, e o Antônio, do Jardim Paraíso. Um abraço e obrigado pela audiência. E a todos os cidadãos catanduvenses que assistem esse espaço aqui, que é o espaço de vocês, o espaço do povo e do cidadão catanduvense. Uma boa noite. Fica aí, então, o agradecimento. O Novo Jornal fica por aqui. Uma ótima noite e até amanhã.